Gente, eu estava continuando, né? Estava adorando ali. E é muito bom quando nós estamos na presença do Senhor, porque Deus ele nos lembra coisas extraordinárias, né? E eu estava lembrando o quanto Deus tem sido bom com a nossa vida. E hoje eu queria trazer uma palavra que eu tenho certeza que não nasceu no meu coração, no meu desejo, na minha vontade. Não é aquilo que eu quero de mim mesmo, mas eu creio que o Senhor ele separou para a gente hoje. Amém? Eu queria que você, antes de ler, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Eu queria que você pudesse fechar teus olhos. Eu queria que você pudesse pedir ao Senhor nessa noite para que você venha se desprender de qualquer coisa que tenha sido um empecilho para que você se conecte com o Senhor nessa noite. Qualquer coisa que tenha sido uma distração para você, ou que possa ser uma distração para você. E eu queria que você fizesse essa oração, pedindo: Deus, em nome de Jesus, livra-me de qualquer distração. Livra-me de qualquer coisa que me atrapalhe na Tua presença. Livra-me de qualquer coisa que me atrapalhe diante da Tua palavra. Livra-me de qualquer coisa que impeça com que eu receba do Senhor aquilo que Tu tens para mim. Livra-me, Senhor, de uma noite sem Te sentir. Eu creio que você já sentiu o Senhor nessa noite e eu creio que o Senhor ainda vai falar muito com você. Então pede isso ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse início de ministração. É muito bom quando nós estamos na Tua presença e sentimos a Tua presença. E nessa noite nós queremos iniciar, Pai, essa palavra, dizendo ao Senhor que o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, este lugar é Teu e os nossos ouvidos, Pai, estão atentos ao Senhor nessa noite mais uma vez. Obrigado por tudo, Te louvamos, repreendemos toda a distração em nome de Jesus, que nada que o inimigo venha fazer ou esteja fazendo possa impedir, Pai, Teus filhos de ouvirem a Tua voz. Nós repreendemos toda e qualquer cilada do inimigo e louvamos ao Senhor por uma noite poderosa na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega aí Atos capítulo 20. Quem puder. Abre aí no Evangelho, no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 20, verso 7. Achou? Se tiver alguém perto de você sem Bíblia, aí você vai pedir para essa pessoa ler junto com você, tá certo? Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Repita comigo: estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Vamos orar mais uma vez agora. Querido Deus, mais uma vez, Pai, nós oramos dessa vez para pedir a Tua direção, para pedir a Tua palavra, Deus, de confronto, de consolo, para pedir, Senhor, a Tua restauração. O Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que refaz, o Senhor é um Deus vivo e nós cremos na Tua santa presença. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela seja confrontadora, amorosa, que a Tua palavra, ela alcance, Senhor, o mais profundo coração, o mais frio coração que talvez esteja neste lugar,
para que o Senhor possa restaurar a vida, a família e tudo mais em nome de Jesus, Pai. Que possamos aprender com essa palavra grandes coisas em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Eu acredito que você que está aqui nessa noite, você já louvou, você já adorou, você já engrandeceu o nome do Senhor. E é muito bom poder ouvir que Deus nos ama, não é verdade? É muito bom se ajuntar num lugar e ouvir a palavra de Deus. É muito bom a gente poder estar junto com nossos irmãos. Eu sempre amei isso. Estar junto na casa do Senhor, ouvindo a palavra. E você não vê a hora de chegar a hora do culto e chegar naquele lugar. Obrigado, minha cunhada, benção. E você não vê a hora de chegar naquele lugar e poder adorar e sentir aquele momento. E você fica contando os dias. E é muito, muito maravilhoso. Esse momento que nós vamos falar um pouquinho, eu vou usar ele, na verdade, como uma ilustração para aquilo que a gente vai falar hoje. Eu não vou falar exatamente sobre a vida desse jovem, né? Eutico. Eu não vou falar exatamente sobre a vida dele, quem ele era, ou coisa desse tipo. Mas eu vou usar essa situação que esse jovem passou e trazer como uma ilustração para a nossa vida. Amém? Porque talvez você esteja passando uma situação que tenha muito a ver com isso que nós lemos hoje. Como é o nome do rapaz? Eutico. Quem estava pregando para o rapaz? Paulo. O texto diz que Paulo estava pregando e ele pretendia sair no outro dia. E por isso ele pregou mais tempo. Enquanto ele pregava mais tempo, o texto vai dizer aqui que, continuou falando até meia-noite. Imagina se eu continuasse falando aqui até meia-noite, hein? Quem ia ficar aí, dá um glória? Olha, diga assim para a pessoa que está do seu lado, tão bom. Você ia falar do pastor quando chegasse em casa. Eu só fiquei para não falar mal de mim, mas não era pastor ter feito isso, não. Enfim, estou brincando. E aí Paulo falou até meia-noite, meu amigo. Meia-noite falando. E o texto diz que estávamos reunidos no andar superior e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E esse jovem estava numa janela, adormeceu, estava sentado, pegou no sono, e ele estava no terceiro andar, terceiro piso. E caiu, morreu. E o texto diz que Paulo, parou a ministração, parou o discurso, desceu onde aquele jovem estava, inclinou-se sobre o rapaz e abraçou o rapaz, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então imagina você, vamos lá, vamos imaginar um culto como esse, vibrante. Hoje teve muita música agitada, muita música de celebração, a gente adorou, a gente se envolveu na presença do Senhor, a gente teve um momento maravilhoso de comunhão. Imagina num momento como esse, luzes acesas, louvor adorando, igreja adorando. Um dos maiores pregadores da história, imagine Paulo aqui ministrando para vocês. E acontece uma situação como essa. No meio de uma atmosfera espiritual, com certeza poderosa, porque o texto diz que Paulo estava partindo o pão, provavelmente no momento de Santa Ceia. Olha lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Semana reunimos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Quando ele abraça o rapaz e o rapaz ressuscita, o texto diz que ele volta, continua a pregar, não só até meia-noite, mas até o outro dia, e parte o pão, ou seja, faz um momento lá da Santa Ceia. Então imagina a atmosfera espiritual nesse nível, e um rapaz adormece, cai e morre. Imagina a loucura que não ia ser. Hein? Acabaria um culto na hora. Não tinha como. Não tinha como. E aí Paulo, homem de Deus, desce, abraça aquele rapaz
e aquele rapaz volta à vida novamente. Quem quer ter uma unção que nem a de Paulo, hein? Imagina, hein? Meu irmão, você lê esse texto, você vê o quanto o homem era usado pelo Senhor, o quanto o homem era um instrumento de Deus. E usando essa história como ilustração para a nossa vida, como eu disse, eu não vou falar da história em si, mas eu vou usar ela como ilustração. Existem hoje muitos eúticos na nossa geração, principalmente no Evangelho. Pessoas que dormem na janela e caem e morrem. Pessoas que dormem na fé, pessoas que dormem na oração, pessoas que dormem na comunhão, pessoas que não vivem mais a comunhão, estão num período de sonolência espiritual. Eles não veem mais prazer em estar à mesa ou estar no banco da igreja. Eles preferem estar nas janelas. É forte, não é? E baseado nessa ilustração que eu queria trazer para a gente, eu queria dizer a você que dormir à beira da janela é perigoso. Queria dizer a você que na caminhada da fé, Satanás ele vai querer esfriar a tua vida, o teu coração, o teu amor. Por causa da maldade do mundo, o amor de muitos vai acontecer o que Jesus disse? Esfriará, mas é porque Satanás vai fazer esfriar? Não, a maldade do mundo. Por causa da maldade do mundo, o amor de muitos esfriará. Então a gente vive um evangelho num desafio. Qual o desafio? Se manter firme, se manter intenso, se manter fervoroso, se manter amável, se manter cuidadoso, se manter disponível. É ou não é? Nós vivemos precisando manter aquilo que nós somos, a essência, aquilo que foi entregue a você. O Senhor um dia entregou uma essência a você. Amém? E Ele vai usar aquilo que Ele te entregou em nome de Jesus. E através de você muitas vidas serão alcançadas. Eu creio nisso. Só que muitos têm dormido na fé. Muitos têm dormido na caminhada e têm se deparado, sabe com o quê? Com morte. Morte espiritual. Têm se deparado com dias de morte, dias de assombro, dias de inconstâncias, dias onde o Espírito Santo não tem mais acesso à sua vida. E eu queria te dizer, em nome de Jesus, Deus te trouxe esse lugar para falar com você. Porque antes de eu estudar qualquer coisa, eu pedi a Deus, Deus, direciona essa palavra de domingo em nome de Jesus. O que é que o Senhor quer falar para a tua igreja e para mim? Então, nessa noite, olhe para a sua vida e comece a se perceber. Eu sempre costumo pedir isso. Se perceba, meu irmão. Um cristão, ele precisa se perceber. Se ele está mal, ele precisa se perceber se está mal. Se ele está inconstante, ele precisa se perceber. Às vezes, ele espera que os outros se percebam e quando ele não se percebe e ninguém avisa, a culpa é dos outros. Não pode ser assim. Nós precisamos nos perceber. Porque quem sentou na janela foi você. Quem está sonolento na fé é você. E eu queria te dizer que Deus ele está aqui nessa noite para trazer um despertar sobrenatural para a tua vida e para a minha vida em nome de Jesus. Porque existem momentos na nossa vida e na nossa história que o Senhor precisa nos despertar. O Senhor precisa nos levantar. O Senhor precisa tomar a nossa mão e muitas vezes até gritar no nosso ouvido e dizer, eu continuo com você. Eu continuo presente. E eu tenho certeza que Deus, ele, em algum desses pontos, vai falar com você. Primeiro ponto, o perigo de se sentar na janela. Diga assim, o perigo de se sentar na janela. Aí vamos lá, para esse momento, né, trazendo como ilustração para a nossa vida. O jovem estava lá, sentado na janela. Ele não estava nem fora, mas ele também não estava dentro. Ele estava onde, igreja? Estava na janela. Estava na fronteira. Né? Eu não vou nem ir, nem voltar. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar na fronteira. Aí vamos lá para a vida de muitos. É assim, tem muita gente que gosta do perigo. Tem gente que gosta da fronteira. Gosta de ficar entre o mundo
e a presença do Senhor. Tem gente que gosta de viver esse perigo espiritual, porque eu queria trazer essa janela como simbolizando a indecisão espiritual na vida do crente. Tem pessoas que eles não querem fazer parte da comunhão, eles querem estar na janela, eles querem observar o que está dentro, mas também não querem perder o que está fora. E vivem na fronteira, meu irmão, e isso é um perigo. É um perigo. Jesus diz lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. É perigoso. É perigoso servir a dois senhores. Quando jovens ou adultos vivem assim, querem servir a Deus. Quantos querem servir a Deus, mas não querem perder as festas do mundo? Quantos querem a palavra do Senhor? A palavra é poderosa, é sobrenatural, é maravilhosa. Eu preciso da palavra, eu preciso ir para um culto de domingo, eu não posso perder o primeiro culto da semana, eu preciso abençoar a minha semana, eu preciso, mas ainda estão flertando com o pecado. Quantos estão dentro, mas o coração inclinado para fora? Não estou dizendo que era o caso de Eutico, tá, gente? Mais uma vez, eu estou usando a história como ilustração. A Bíblia não fala sobre o rapaz, pode ter sido só um sono, cansaço. Mas estou trazendo como ilustração. Você está entendendo isso, né? Amém? Mas depois dizer, o pastor disse que Eutico era desviado. Não, estou dizendo isso não, viu? Não estou falando nada de Eutico aqui. Eutico provavelmente poderia ser um bom rapaz. Mas na nossa vida existe um perigo. Quando a gente fica indeciso. Quando a gente não se percebe, quando a gente não sabe quem a gente é, nem sabe para que o Senhor nos chamou. O perigo da inconstância, o perigo da fronteira, o perigo de querer saber o que está dentro, mas não perder o que está fora, isso é perigoso. É perigoso. O diabo, ele não se importa se você está na igreja. A questão do diabo é que você pode até estar na igreja, contanto que você esteja dormindo. Você pode até estar na igreja. Tem pessoas que para ele é melhor até que fique na igreja. Você já ouviu sobre isso? Eu já ouvi muitos pastores falarem sobre isso. Que tem pessoas que o diabo até prefere que fique na igreja. Porque lá tem sido pedra de tropeço. Você não é esse caso. Amém? E a gente olha para isso, para a nossa vida. Ela não pode ser uma vida de fronteira. Se nós estamos no Evangelho, o Senhor te chamou para entrar pelas portas que Ele abriu. Você não precisa do que ficou lá para trás. Você não precisa do que ficou lá no mundo. Porque o Senhor te chamou para viver coisas novas em nome de Jesus. A janela não é para você. Ficar por dentro daquilo que se passa lá fora não é para você. Amém? Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Então, cuidado com a janela, meu querido. Cuidado com a janela. Quem vive na borda, cedo ou tarde, vai cair. Você está entendendo isso? Quem vive na borda, quem vive flertando com a fronteira, um dia cai. Conselho, se envolva na casa do Senhor. Se envolva na casa. Entre na casa. Saia da janela. Faça parte da comunhão. Quando o teu líder te convidar para fazer alguma coisa com você, é porque ele quer estar junto com você. Ele quer caminhar junto, porque se ensina no caminhar. Você sabia disso? A gente precisa sair da janela e caminhar no meio do corpo de Cristo. Porque ali nós somos alimentados, ali nós somos tratados, ali a gente não está por dentro das coisas que se passam no mundo, mas a gente está por dentro das coisas que se passam no reino. Tem pessoas que sabem mais das coisas do mundo do que as coisas do reino, meu irmão. E isso é perigoso. Porque um dia você pode cair da janela. Você pode passar a fronteira do pecado. E você que está aqui nessa noite, que nunca se deu uma oportunidade para confessar e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria dizer a você que Deus tem portas abertas para você no reino dEle. E Ele te convida a sair hoje da janela, porque Ele quer fazer grandes coisas e novas coisas na tua vida em nome de Jesus.
Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Então, se envolva, entre na casa, viva junto, passe calor junto. Não, lá dentro está muito calor, passe calor junto, vamos passar calor junto. Vamos viver a obra junto. Marcelo está me cobrando. Ele já me cobrou umas 3 vezes já. Pastor, compre a tinta para eu pintar a igreja. Cadê ele? Ele está ali, né? Compre a tinta para pintar a igreja. Tem que comprar, né? Mas eu vou marcar para vir os homens todinho para a gente pintar, amém? Posso contar com os homens? E as mulheres? Amém, glória a Deus. A gente precisa, né, cuidar da igreja. A gente teve que quebrar a lei, tem lá fora. A gente precisa cuidar da casa do Senhor. Então, se envolva. Tome uma postura, iniciativa. Às vezes você espera a iniciativa, mas tem tantas pessoas que convidam você e você não se disponibiliza. Se envolva no reino, se envolva da casa do Senhor. Saia da janela. Porque enquanto você estiver na janela, vai vir muitas oportunidades do mundo para flertar com você. E por mais forte que você sinta que é, um dia o sono vai chegar e você vai cair. Você está entendendo? Amém? Segunda coisa. Segundo. O sono que precede a queda. Repita, o sono que precede a queda. O primeiro é o perigo da janela, o perigo da fronteira, o perigo de estar flertando ali, por dentro da casa do Senhor e por dentro das coisas do mundo. Esse é o perigo. E agora o sono que precede a queda. A Bíblia diz que esse jovem, ele adormeceu profundamente, né? Provavelmente tinha dado alguns cochilos, dormiu. Como eu disse, eu não sei o motivo. Lembrando que o pessoal naquela época trabalhavam muito em prol da obra do Senhor. Lembre que eles dividiam tudo, eles eram perseguidos. A gente está falando de Atos, né? É um livro que a gente sabe que se passou uma boa parte da perseguição do povo de Deus. Então, a gente traz agora para a nossa vida. Não é uma vez só que você está cansado. Não é uma vez só que a oportunidade do pecado bate à sua porta. Não é uma vez só que você cochila na fé. Não é uma vez só que você dorme na comunhão. Eu não estou falando no sentido literal, estou falando no sentido espiritual, tá, igreja? Quantas vezes vai ser necessário alguém chegar e te dar um conselho? Oh, tu dormiu na fé de novo. Ou você vai esperar morrer espiritualmente, cair, porque o sono ele precede a queda. As coisas que o mundo oferece, elas vêm aos poucos, meu irmão. Tem pessoas que abandonam o evangelho aos poucos. Eu lembro de um pastor que eu escutava que ele dizia assim, tem pessoas que é assim, isso na igreja dele, a igreja dele é enorme, a igreja Batista Betânia, ele dizia assim, uma pessoa, ela está bem, ela senta aqui na frente, ele dizia, né? Não que seja o caso daqui, tá, igreja? Para mim, todos vocês estão na frente, até porque a igreja é pequena. Ele dizia, quando a pessoa está na frente, senta aqui. Quando está chateada, começa a sentar ali no meio. Quando está mal, senta lá no final, já perto da porta, porque quando quiser ir embora, vai-se embora, e ninguém percebe. A queda espiritual, aquilo que Satanás vai fazendo, o pecado, a Bíblia diz que ele é gerado. Como é que se gera uma criança? É de um dia para a noite, igreja? Não. Uma mulher, quando gera uma criança, ela passa quanto tempo? 9 meses, né? Agora se conta em semanas. São quantas semanas? 40, é? 40 aí? 40 é alguma coisa. 2, 3, 9. Eu escutei, 42, 43, 49. Coitado do menino, se for de vocês. 41, 42, né? Pronto. Tem gente que nasceu com uns 30. Apressado. Aí, para se gerar uma criança, quando a gente fala de gerar, a gente fala de um processo lento. Não é? 9 meses não é também tão rápido. Não é um coelho, né? Gerado.
E muitas vezes o que é que tem acontecido? O pecado na vida de muitos é gerado. Está sendo gerado algo maligno. Está sendo gerado o pecado. Aos poucos Satanás está fisgando você, aos poucos Satanás está fazendo, aos poucos você vai adormecendo, aos poucos você vai cochilando, aos poucos. Primeiro você falta um culto, depois você deixa de ler a Bíblia, depois você não busca mais o Senhor, não tem mais prazer em estar na comunhão, depois a oração esfria, você não quer mais orar, para você é indiferente orar ou não orar, e sem perceber o coração adormece. Isso é perigoso. Quantos que talvez estejam aqui hoje estão passando por isso? E eu não trouxe essa ministração da parte de Deus, nem Deus te trouxe aqui para apontar para você e dizer assim, você vai morrer. Mas pelo contrário, Deus está dizendo a você, eu vou lhe ressuscitar. Eu trouxe você aqui para lhe dar a vida nova. Eu só estou lhe alertando naquilo que você está passando. A gente precisa de alertas, a gente precisa que Deus fale conosco, a gente precisa que o Senhor fale de forma que nos constranja interiormente. Sabe que é quando ninguém sabe, mas eu sei que eu estou adormecendo. Das pessoas, você está bem, você é uma bênção, mas você e Deus, você sabe as áreas que você está adormecendo, as áreas que você está negligenciando, as áreas que aos poucos você está perdendo prazer. O Senhor hoje, se Ele é Senhor e Rei da tua vida, Ele hoje resgata, meu irmão, aquele adorador e aquela adoradora que você sempre foi. Porque Deus, Ele não perde para Satanás. Se hoje você está se distanciando do Senhor, é por escolha sua. Mas Deus, Ele não perde para distrações. Ele não perde para Satanás. Nós que perdemos. Nós perdemos para distração, nós perdemos para Satanás muitas vezes. Mas o Senhor hoje te relembra quem você é e o que habita em você. O que habita em você é maior do que o que está no mundo. Aquilo que habita em você é maior do que aquilo que o inimigo tem plantado aí fora. Ele não vai deixar você adormecer. Ele não vai deixar você adormecer. Ele te toma pela mão, Ele te arranca dessa situação que você tem vivido hoje. Quem crê nisso? Fecha teus olhos aí. Então a música que diz assim: o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Vê como essa canção é forte. O teu amor. Ele fala do amor de Cristo. É como o amor de um pai. Um amor que me persegue. Como a garra de um leão me persegue, me abraça. Não deixa eu fugir. Sabe? Querido, Deus, Ele está te alertando hoje. Ele veio para te acordar hoje. Para te despertar hoje. E te relembrar quem você é. Você não vai ceder às investidas de Satanás, porque Deus, Ele ainda é Deus na tua vida, e Ele vai te acordar, Ele vai te chacoalhar, Ele vai envolver você na presença dEle. E se for necessário, Ele gritará ao seu ouvido: eu ainda sou teu Deus. Onde está nosso amor, meu irmão, por Ele? Nosso temor, nossa submissão. Qualquer coisa nos atrai, menos a presença do Senhor. Como pode? Muitos têm adormecido no reino, meu irmão. Porque Satanás tem roubado a minha fé. Satanás está te embalando no sono. Uma vez eu disse uma frase aqui, eu não lembro de quem é.
que é a frase da preguiça, que diz assim: a preguiça é o berço onde Satanás te nina. Tua preguiça é o berço onde Satanás te nina. Quantos aqui têm deixado as coisas que ama tanto para trás por causa de um sono que está te levando à morte? Um sono espiritual perigoso. Um sono que parece descanso, mas não é descanso, é morte disfarçada. Se está te distanciando das coisas de Deus, se está te fazendo estar ausente, não pode ser de Deus. Eu não creio que isso seja de Deus. Mais uma vez eu digo, eu estou falando no âmbito espiritual. Quem está entendendo aí? Romanos 13:11 nos alerta e diz assim, ó: já é hora de despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A sua salvação está mais próxima do que o dia que você creu. Não é? Faz quanto tempo você está no Evangelho? Há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos? Tua salvação está mais próxima do que no dia que você creu. Paulo está falando sobre isso aqui. Já é hora de despertarem do sono. Porque a salvação está mais próxima do que quando cremos. E terceiro, a queda é inevitável para quem dorme. A queda é inevitável para quem dorme. Mas temos um Deus que desce para ressuscitar. Não é verdade? É inevitável para quem dorme. Mas ainda encontramos graça aos olhos do Senhor, um Senhor que desce e, na representação daquilo que Paulo fez com aquele jovem, Deus faz conosco, né? Ele desce, nos abraça e diz: ele ainda não está morto. Ela ainda não está morta. Ei, você não está morto. Você não está morta. Deus, Ele hoje te lembra que ainda existe vida em você. E Ele vai continuar fazendo. O rapaz, o jovem lá, caiu, morreu. E o texto foi claro, que ele foi levado morto. E lá no final diz que depois, para o consolo de todos, aquele jovem estava vivo. Porque queda espiritual, querido, sempre traz morte. Sempre. O seu amor esfria, o seu amor morre, o amor pela causa do Senhor, pelo Evangelho, pelas vidas, por tudo morre. Sua comunhão morre. Morre amor, morre comunhão, morre fé, morre ministério, morre tudo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma boa notícia. Que Deus, Ele, trazendo para a nossa vida, né, essa ilustração para a nossa vida, Deus ainda ressuscita aqueles que querem, aqueles que desejam, aqueles que precisam, aqueles que estão na sua presença, aqueles que estão lá para buscar aquela palavra de fé, aquela palavra de cuidado, de quebrantamento. Deus, Ele ainda faz. Paulo desce, abraça o jovem, e aí eu queria trazer isso como Cristo, desce, nos abraça, porque Cristo também desceu do céu para abraçar todo o mundo. E através da cruz nos salvou. Através da sua morte nos libertou, nos reconectou ao Senhor. É a graça do Senhor sendo manifestada, meu irmão. É a graça do Senhor sendo manifestada através da cruz de Cristo. Tem uma frase de Max Lucado. Quem aqui já leu o livro de Max Lucado? É top. Quem nunca leu, leia. Eu lembro de um livro que eu li de Max Lucado que eu não esqueço, que é Quando Deus Sussurra Seu Nome. É tremendo. Os livros dele são muito tremendos. Tem livro que você lê e você não quer parar de ler, né? Tem um que eu não esqueci o título, que fala da trajetória de Cristo até a cruz. É excepcional. Ele escolheu os cravos, né? Acho que é esse mesmo. Ele escolheu os cravos. Lê esse livro. Você não vai, você começou, você não consegue parar de ler, não. Parece que você está lá. Aí tem uma frase de Max Lucado que diz assim, ó:
A graça é Deus descendo até onde caímos, para nos erguer até onde Ele está. Vê que tremendo. A graça é Deus descendo até onde a gente caiu, para nos levar até onde Ele está. Isso é graça. Eu caí no meu pecado, no meu erro, na minha escolha. Mas a graça é Deus vindo até onde eu caí e me levar até onde Ele está. Porque onde Ele está é lugar de cuidado. Onde Deus está é lugar de cuidado. Onde Deus está é lugar de despertar. Desperta, ó tu que dormes. O lugar onde Deus está é um lugar onde tem uma igreja viva. E essa é a boa notícia. Um Deus que morreu e ressuscitou pelos seus. Um Deus que na sua soberana misericórdia e graça nos alcançou de verdade. Efésios 5,14, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vê se isso não se encaixa com aquilo que nós estamos falando hoje. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Glória. E por último, a palavra continua até o amanhecer. O texto vai dizer que Paulo, depois de ter abraçado o jovem, disse: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer. Diga assim: ele continuou a falar até de manhã, igual o pastor vai fazer hoje. Eita. Ele continuou falando até de manhã, meu irmão. Estava até meia-noite. O texto diz que o sermão de Paulo, por causa do sermão de Paulo longo, o jovem adormeceu profundamente, caiu e morreu. Se já estava longo, até meia-noite, imagina até o outro dia. O homem foi falando até outro dia, porque a palavra... Eu imagino Paulo pregando, meu Deus do céu. Quem queria ter essa oportunidade de ouvir Paulo pregar, hein? Oxi, eu queria ver aquele homem pregando. Vemos através das suas cartas. E a palavra, ela continua, ela não cessou por causa da morte. Porque a morte não cessa a palavra de Deus. Né? A morte não cessa a palavra do Senhor. A morte não parou o Filho de Deus. A morte não foi capaz de parar Jesus. Ele está vivo. Ele vive. O meu Redentor vive e há de se levantar sobre a terra. Nosso Deus se levantará. Ele voltará, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Eu creio na sua palavra, eu creio num Deus que nos desperta. Paulo, depois de ter abraçado o jovem, foi lá, voltou e começou a pregar até o amanhecer. E isso nos ensina muita coisa, meu irmão. A palavra de Deus, ela não cessa por causa das quedas humanas, trazendo ilustração para a gente hoje. Talvez você está vivendo um momento difícil, está distante, está adormecido. Deixa eu te lembrar que a palavra de Deus, ela não morre porque tu está mal. Ela continua sendo palavra de Deus. Continua sendo viva, continua sendo eficaz. Aqueles que se agradam nessa palavra, vivem felizes nessa palavra. E você está se inundando num martírio de tristeza, onde Deus, Ele quer te arrancar hoje e te relembrar que estar na presença dEle gera vida. E Deus faz nova todas as coisas. Deus restaura sonhos. Deus restaura projetos. Deus restaura vidas que aparentemente estavam mortas ou dormindo. E Deus está dizendo assim: olha, eu ressuscito. Eu ressuscito. E você hoje que chegou neste lugar, talvez adormecido, precisando de um chacoalhar do Senhor, eu queria te perguntar: o que mais você quer ouvir
Olhe para aquilo que a gente está conversando aqui hoje. O Senhor, Ele continua transformando, curando, ressuscitando, restaurando. Eu posso estar vivendo minhas situações difíceis, mas Deus, Ele não deixa de ser Deus. A sua palavra não deixa de ser palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É capaz de penetrar entre a alma e o espírito, juntas e medulas. É a palavra do Senhor. E é capaz de discernir os pensamentos e intenções. Aí você pensa assim, meu Deus, quanto eu estou perdendo, porque eu estou morrendo espiritualmente, enquanto existe uma palavra viva para me restaurar, enquanto existe vida, eu estou buscando morte, enquanto existe vida para mim, eu estou me debruçando no meu pecado. Eu estou flertando com o mundo. Eu estou preocupado em estar na janela. Porque eu quero estar por dentro do que está na igreja, do que está no reino de Deus, mas eu também quero estar por dentro do que está lá fora. Eu quero viver o que está lá fora. Eu não quero estar por fora, eu quero estar antenado. Esteja antenado na presença do Senhor. Esteja antenado nas coisas de Deus. E para a gente finalizar, eu queria chamar um louvor aqui. Eu queria te dizer uma frase que não é minha, mas que essa frase sempre me acompanhou e eu sempre costumo falar, porque é uma verdade. Deus, Ele não se escandaliza com o nosso pecado. Quem se escandaliza com o nosso pecado são as pessoas. Deus, Ele quer cuidar de você no seu pecado, remover esse pecado, porque se você se arrepende e deixa, a Bíblia diz que você alcança o quê? Misericórdia. Hoje tem misericórdia para você alcançar, em nome de Jesus. Se você está distante, o Senhor hoje, Ele tem misericórdia. O Senhor hoje tem algo para te fazer viver novamente. Deus tem uma palavra poderosa que já foi liberada sobre você, mas que você precisa se levantar dessa dormência espiritual que você tem vivido. Deus, Ele não se surpreende com tua queda. Ah, eu caí. Deus não se surpreendeu com isso. Mas eu queria dizer uma coisa a você. Que Ele sempre é glorificado quando Ele te restaura. Ele não se surpreende porque você caiu. Mas quando Ele te restaurar, o nome dEle vai ser glorificado. Então deixa Ele ser glorificado. Caiu, está mal, está distante. Está vivendo um tempo de adormecimento. Passou a dormir. Eu estou literalmente vivendo isso. Eu estou na janela, eu já caí, já morri. Ou eu estou adormecendo a ponto de cair. O Senhor hoje tem vida. O Senhor hoje, Ele não desce como Paulo desceu, Ele já está aqui. O Espírito Santo de Deus já é na sua vida. E Ele está aqui para lhe restaurar, para tomar você pela mão, para tocar nesse coração e fazer ele pulsar novamente, fazer ele queimar de novo. Se levanta em nome de Jesus. Eu queria que você adorasse o Senhor e dissesse: Senhor, não permite com que eu viva uma vida morta diante do Senhor. Não permite, Deus, com que as minhas sonolências na fé, os meus distanciamentos me matem aos poucos. O Senhor tem vida para liberar sobre você hoje, em nome de Jesus. Adora ao Senhor. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Aleluia.
quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Aleluia! E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Não se renda! Não se renda! Já foi vendido como escravo e não existe. Deixe Jesus te levantar de novo. Apenas o pecado. Diga isso. Aleluia! Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver, Aleluia! eu sei. Eu venço! Você vence! Você vence o pecado! Deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Jesus te dá vitória hoje! Viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Diga isso. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, você eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser? E eu passo a ser. Declara isso! Livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade. Aleluia! O Espírito sobre a carne. Declara, eu passo a ser! Eu passo a ser. Eu passo a ser livre pra viver. Eu posso ser livre! Você possa ser livre! Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne. Meu rabacinho! O Espírito
a carne. Glória a oh, aleluia. Eu queria que você declarasse só a igreja. Eu passo a ser. Eu ouço o barulho de ossos se movendo. Eu ouço o barulho de ossos se movendo. Ei, Deus está ressuscitando hoje vidas aqui. Todo meu ser se enche de bondade. E reina, diz assim, reina o Espírito. Eu queria que você declarasse de novo isso. Eu passo a ser. Declara para você isso hoje. Eu passo a ser livre para viver. Livre para viver. A tua vontade. A tua vontade. Eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Oh, aleluia. Ao te conhecer. Todo meu ser. Todo meu ser. Oh. Se enche de bondade. Toca no teu peito assim, diz assim, ó. E reina o Espírito sobre minha carne. Sobre a carne. Reina, Espírito de Deus. Reina o Espírito sobre a carne. Oh, aleluia. O Senhor restaurando vidas aqui. O Senhor está despertando vidas aqui. O Senhor está despertando ministérios. O Senhor está despertando hoje vida espiritual. O Senhor hoje está despertando sonhos. O Senhor hoje está fazendo novo. Erecabaci contra nós. Ei, Yasharabachei. Ei, o Senhor hoje, oh, aleluia, escuta isso, o Senhor hoje desperta jovens cansados neste lugar. O Senhor hoje desperta líderes adormecidos neste lugar. O Senhor hoje restaura corações que perderam o fogo que estão neste lugar. O Senhor faz queimar de novo. As lágrimas sairão de novo. O Senhor está lubrificando teus olhos de novo. Aquela sequidão passou. O Senhor fará coisas novas em nome de Jesus. Reina o Espírito sobre a carne. Reina o Espírito Santo de Deus sobre a carne. Restaura, Senhor. Restaura em nome de Jesus. Desperta do sono espiritual aqueles que precisam em nome de Jesus. Já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum. Se tem alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. O Senhor tem algo novo para você viver. O Senhor tem uma nova etapa, o Senhor tem uma nova história. Sai da janela. Sai da janela. Entra pelas portas do reino de Deus e vive algo novo na tua história em nome de Jesus. Se Ele estiver, você vencerá o pecado. Ei, não é o pecado que vai definir você. Deus, Ele vai restaurar você. Quando você despertar, aí sim vai determinar o que Deus vai fazer na tua vida. Deus quer te acordar, querido. Deus que ressuscita mortos está neste lugar. Quem
foi restaurado aqui nessa noite, dá glória a Deus. Quem está se sentindo restaurado em nome de Jesus, dá glória a Deus. Comece a glorificar a Deus aí no teu lugar. Comece a falar palavras de agradecimento a Ele. Comece a dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Comece a exaltá-lo. Comece a engrandecê-lo. Toca nessa pessoa que está do teu lado aí. Toca nela. Toca nessa pessoa. Ministra a vida aí na vida dela. Ministra a vida nessa pessoa. Diz que Deus restaurará. Oh Espírito Santo de Deus. Nós vamos finalizar essa noite, mas termina essa adoração. Canta mais uma vez, a última vez. Sem tua graça, o que seria? Enquanto nós estamos cantando a última vez, se tiver alguém que você queira abraçar, falar a palavra de Deus, trazer apenas um consolo, vai lá nessa pessoa em nome de Jesus. Aleluia. O meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não entro. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformar. Liberta-me, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Declara isso. Reina o Espírito sobre a carne. Reina em nós, Senhor. Reina em nós, Senhor. Reina em nós, Pai. Sobre a carne. Obrigado, Senhor, pelas lembranças. Obrigado pelas lembranças de cuidado que o Senhor me trouxe agora, Pai. Assim como o Senhor me lembrou, lembra teus filhos, Pai. Lembranças de cuidado agora, Senhor, em nome de Jesus.
Traz à memória lembranças de cuidado agora, Senhor, assim como o Senhor está fazendo comigo agora, Pai. Que Teu Espírito reine sobre a nossa vida, Senhor, despertando, Senhor, aqueles que têm vivido um sono espiritual maligno, que tem distanciado eles do Senhor. Reviva a Tua obra, Senhor, nos nossos dias. Aviva a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Liberta-nos, Senhor. Liberta o Teu povo, Senhor, aqueles que estão vivendo cativos, oprimidos, distantes. Em nome de Jesus. Hoje eu ministro, Deus, sobre a vida de todos que estão aqui, que toda cadeia seja quebrada em nome de Jesus. Obrigado por essa noite. Nos leva em paz para casa, Pai. E se tiver alguém aqui nessa noite que queira entregar a vida ao Senhor, ainda essa noite, traz essa pessoa para que possamos orar em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Abençoa, Pai, todos os ministérios da Tua igreja. Abençoa todos os líderes. Abençoa todos os membros. E eu creio, Pai, que nessa noite jovens foram despertados, líderes foram despertados, grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sempre no meio de nós. A igreja diz: dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço aí na pessoa que está do teu lado. Vamos em paz. Oh, aleluia.